Bom, vamos aqui à análise do conto Desenredo do Guimarães Rosa. É um conto curto, é um conto que está lá no livro Tutameia Terceiras Histórias e começa com o narrador dizendo assim, ó, do narrador a seus ouvintes, como se ele estivesse contando uma história agora, uma história fictícia. E aí vai apontar um personagem que é o Jó Joaquim. Reparem, Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado. Ou seja, o narrador focaliza esse Jó Joaquim, que era um homem respeitado, um homem meio na dele, só que agora surge uma mulher na vida dele. Foi Adão dormir e Eva nascer. Ou seja, aqui uma questão de uma referência bíblica para dizer que veio uma mulher na vida desse Jó Joaquim. Só que reparem os nomes dela. Chamando-se Livíria, Rivíria ou Irlívia. Aqui nesta observação, a Jó Joaquim apareceu. Ou seja, três possíveis nomes dessa mulher que surge ali na vida do Jó Joaquim. É uma só, mas o narrador chuta aqui, né, três nomes e depois a gente vai ver que ela vai receber um quarto nome, que é Vilíria, tá? Bom, como é que se caracteriza essa mulher aí? Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão, aliás, casada. Reparem que ela é casada. Só que esses dois aí, o Jó Joaquim e essa Livíria, eles se veem, trocam sorrisos e começam ali a ter um caso. Mas reparem, ela é casada. Mas muito tendo tudo de ser secreto. Claro, coberto de 7 capas, né? Imagina se o marido descobre. Então aqui uma questão já de um adultério, né? Porque o marido se fazia notório, na valentia com ciúme, e as aldeias são alheia à vigilância, ou seja, então tem que tomar cuidado, porque cidade pequena, aquela coisa toda, a vizinhança, ainda tem um marido ciumento, valente, então ali os dois, né, o Jó Joaquim e essa mulher, a Vilíria aí, eles estão se sujeitando, claro, né, a serem descobertos e pode até acontecer aqui uma tragédia. E aí então eles estão vivendo esse amor encoberto, esse amor clandestino, até que acontece uma desgraça. Até que deu-se o desmastreio. O trágico não vem a conta-gotas, não. Apanhar o marido à mulher. Ou seja, o marido pegou a mulher em flagrante traição. Só que não com o Jó Joaquim, com um outro, um terceiro. Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou. Ou seja, né, o marido da virilha ali, né, acaba pegando a mulher com o amante, assusta a mulher e mata o amante, que não era o Jó Joaquim. Disse também que de leve ela se feriu, leviano modo. Mas repare, né, que o marido dela acha a esposa não com o Jó Joaquim, mas com um terceiro. E claro que o Jó Joaquim, que era amante dela, fica muito irritado com isso, porque ele pensa que foi uma traição, né? E aí, claro que o Jó Joaquim ficou muito triste. Reteve-se de vê-la. Ah, não quero ver, né? Ela me traiu, né? Só que qual é o detalhe, né? Enquanto ela já vai ficando de boa com essa questão de traição, o Jó Joaquim vai aos poucos se recuperando, né? Dessa questão dela ter traído ele com um outro, um terceiro, né? Enfim, e o que acontece? O marido dela morre. Azarado fugitivo, e como a providência praz, o marido faleceu, afogado ou de tifo. Bom, aí o Jó Joaquim fica sabendo, né? Que agora essa mulher, a Livíria, Viríria, enfim, tem 3, 4 nomes ali, né? Enfim, que traiu o marido com o Jó Joaquim e depois traiu o marido com outro. O marido pegou e matou esse outro. O marido dela agora faleceu. Então o Jó Joaquim fica sabendo que ela está agora viúva, sozinha, e claro que ele vai lá se encontrar com ela. Agora não há nenhum empecilho. Eles acabam se casando. Nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos. Ou seja, o que faz o Jó Joaquim? Ele acredita nela, mas lembrando, quando ela estava casada, ela traiu não só com um, mas com 2. Daí, de repente, se casaram. Alegres, sim, para feliz escândalo popular, por que forma fosse. Só que qual é o detalhe aqui agora, né? Mas deu-se a entrada dos demônios. Porque lembrar, né? O Jó Joaquim agora é marido dela. E o que acontece? Antes ele era o traidor. Agora o Jó Joaquim está sendo traído. Por quê?
ela continua a trair, né? Agora ela vai trair o Jó Joaquim. Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou em péssima hora, traído e traidora. Só que ele não toma atitude do antigo marido dela, né? De amor não a matou, apenas expulsou-a e viajou fugir da mulher a desconhecido destino. Ou seja, reparem, né, que o Jó Joaquim se casou com ela e ela o traiu. O que fez o Jó Joaquim? Não matou o traidor, apenas expulsou ela. E claro que o pessoal todo ali, né, da cidadezinha aplaude a atitude dele. Tudo aplaudiu e reprovou o povo repartido. Pelo fato, Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso reincidente. Porque, né, alguns aplaudem, outros meio que, né, reprovaram a atitude dele e tudo mais. Dentro daquela ideia, pô, um dia ele era o traidor, agora é traído, enfim, né, que papo é esse? Triste, pois, que tão calado, suas lágrimas corriam atrás dela. Reparem que ele é extremamente apaixonado por ela, tá? Só que ele está sendo ali, né? Um cara respeitado, sério, só que ele está triste, ele quer ser feliz, ele procura a felicidade aqui. Desejava a ele, Jó Joaquim, a felicidade, ideia inata. Entregou-se a remir, redimir a mulher a conta inteira. Ou seja, ele quer porque quer voltar para ela. E acaba dizendo, né, ali para todo mundo o que agora? Que ela nunca teve amantes. Ou seja, o que vai fazer o Jó Joaquim nessa ânsia de paixão? Ele vai agora desmistificar, ele vai pegar agora a história toda verdadeira de que ela traía o antigo marido, traiu o Jó Joaquim, mas agora o Jó Joaquim, tão apaixonado que é, ele vai contar uma história falsa. Ele vai contar que ela nunca traiu, tá? Nunca ela tivera amantes, não um, não dois, e disse-se e dizia isso Jó Joaquim. Reportava a lenda embustes, falsas lérias escabrosas. Ou seja, né, ele vai negando as histórias ali, dizendo, não, mas te contaram isso? Isso aí é mentira. Não, ela nunca traiu, que papo é esse? Isso aí é mentira, é mentira, é mentira. Sem malícia, ou seja, sério, ele falava isso sério, com paciência, sem insistência, principalmente. Ou seja, né, o que vai fazendo aqui o Jó Joaquim? Ele vai modificando o passado. Ele vai limpando o passado dela de traidora para um passado de não traidora em prol do amor que ele sente por ela, né? Jó Joaquim, genial. Por que ele é genial? Porque ele operava o passado, plástico e contraditório rascunho. Ou seja, ele faz uma nova história da vida dela, uma nova biografia. Criava nova, transformada a realidade mais alta, mais certa. Não sei se é mais certa, mas ele ama e basta isso para ele, certo? Então deu certo essa questão dele tirar a fama dela de traidora e dizer para todo mundo que ela não traiu, certo? Pois sim, produziu efeito, surtiu bem, sumiram-se os pontos das reticências, certo? Aquela questão toda assim, não, ela nunca traiu, já não tem nem mais aquela questão de alguém ter dúvida, mas será, Jó Joaquim e tudo mais? Não, já não tem mais as reticências. O tempo secou o assunto, todos já acreditavam. Jó Joaquim, primeiro que todos. Reparem que aquela história, tantas vezes contada, a mentira tantas vezes contada, que acaba se tornando uma realidade, uma verdade, né? É isso aí, tanto é que o Jó Joaquim é o primeiro que acredita que ela nunca tenha tido, né, essa questão da traição aqui. E aí, o que vai acontecer, né? O Jó Joaquim está usando uma coisa aqui que tem uma força, vocês sabem que é incrível, que é a questão da linguagem. Então ele vai ali colocando, né, de certo modo, essa questão toda, uma nova biografia na vida dela. Então ele convence primeiro a si mesmo de que ela nunca traiu, e depois ele acaba espalhando isso para toda a vizinhança, para que todo mundo acredite. Reparem que vai chegar até um ponto em que até ela, que traiu de verdade, já fica pensando, não, eu não traí. Ou seja, mesmo a mulher, até por fim. Chegou de lá a notícia onde se achava, em ignota, defendida a perfeita distância. Ou seja, ela que foi expulsa pelo Jó Joaquim depois da traição, sumiu, chegou aos ouvidos dela lá que ela nunca traiu. Soube-se nua e pura, veio de volta para morar com Jó Joaquim sem culpa. Voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. E o resultado é que eles terminam juntos a partir de agora, né? 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria
retomaram-se e conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E pôs-se a fábula em ata. E assim termina, né? Ou seja, essa fábula, essa invenção que acaba virando realidade. E lembrem bem qual é o título: Desenredo. Ou seja, um enredo que aconteceu, mas que eu vou ter que retorcer, retirar esse enredo e trazer uma nova verdade ali, retorcer, mudar isso aí, né? Muito legal aqui essa questão toda, né, de fazer essa mudança no passado, uma nova biografia da pessoa. Tudo em cima do que? Da busca da felicidade.